Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, rompendo em fé e começando mais um Super Live ao vivo no YouTube da Rede Super. E na quarta-feira, 9h30 da noite, na Rede Super de televisão. Eu aviso para vocês sempre, convidados aqui nessa sala, só os especiais. E hoje, mais um casal especial aqui no nosso sofá. Nós vamos bater um papo e entender o tema Desacelerando o Envelhecimento. Olha que interessante, com o doutor Robson Mendes e a sua esposa, Raquel Mendes. Vamos bater papo já com eles. Muito obrigado por estarem aqui no nosso sofá, batendo um papo com a gente e passando informações importantíssimas para nós. Isso mesmo? Isso mesmo. E como sempre, sentadinha ali, só interagindo com o pessoal de casa, trazendo perguntas das redes sociais para os nossos convidados, Mandinha! Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigada, Lu. Olha só, eu tô aqui representando você de casa. Você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook da Rede Super, compartilha com todo mundo, manda para todo mundo, porque o tema de hoje é muito especial, muito importante, né, Lu? Verdade. Então, mande suas perguntas, todas as suas dúvidas, me fala de onde você está nos assistindo, a gente quer saber de onde você está nos mandando mensagem, compartilha, que eu tô aqui para fazer a sua voz ser ouvida nesse programa. Muito bem. Mandinha, quem é que não quer envelhecer bem? Desacelerar um pouco o envelhecimento. Menina, nem fala. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. E eu sou a primeira. Eu já tô aqui na fila. Doutor Robson, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu sei da sua agenda, da sua correria, e você prontamente aceitou o nosso convite e veio para nossa sala bater papo. Nós que agradecemos, né, em participar desse programa tão especial. Nós estamos aqui para falar de um tema que é muito pertinente, que tem muito a ver com as pessoas, né? Com todas as pessoas, que é a respeito do envelhecimento. Excelente. E com o apoio da nossa nutricionista, que vai passar informações maravilhosas para a gente alimentar saudável. É verdade. É isso mesmo, Raquel? É a base de tudo, né? Alimentação, né? Verdade, é tudo. Tudo, verdade. Tudo, com certeza. Eu acho que o fator primordial para envelhecer bem é comer bem, né? É. O pai da medicina, né, ele já dizia que seja o seu alimento o seu remédio e que seja o seu remédio o seu alimento. Então, se a gente cumprir isso aí, a gente não precisa de ir às drogarias comprar os remédios, né? O remédio está no sacolão, na verdade. É mais do que meio caminho mandado, né? Alimentar bem. Luz, você acredita que a gente estava na Lagoinha e a Raquel fez uma brincadeira lá com a gente, falando sobre a medicina e a nutrição? Como é que foi? Eu falo para as pessoas assim, que se você tem uma nutrição eficiente, a medicina não é necessária. Mas se a nutrição não for eficiente, a medicina não resolve. Então, eu sempre aconselho as pessoas, ao invés de procurar um médico, procurar um nutricionista. E aí você não vai precisar de ir no médico. Doutor Robson tá puxando brasa. Tá vendo? Dela. Que coisa, né? Mas no caso, como a medicina que ele defende é uma medicina totalmente preventiva, então ele vai me apoiar nessa questão. Sem dúvida. E sabe, Luz, é assim, na medicina, na escola, a gente não aprende sobre nutrição, que é uma base para a pessoa ter saúde. A pessoa não tem saúde sem a nutrição e sem a atividade física. Então, depois de muitos anos, eu entendi isso. Então, fui fazer também uma pós-graduação em nutrologia. Então, isso me ajudou muito hoje a tratar meus pacientes. Então, eu entendi melhor a importância da dieta no nosso dia a dia, na saúde das pessoas. Porque essa formação clássica, a gente fica vendo muito doença e remédio, doença e remédio. Não é que o médico faz isso por maldade, mas essa é uma formação que a gente tem, né? Às vezes nós não valorizamos a nutrição. Então, com essa pós-graduação em nutrologia, eu pude entender melhor a função dos alimentos. Doutor Robson, o senhor fez uma observação que agora é muito interessante, muito pertinente. Hoje a gente vê exatamente isso. Médico, doença, remédio. Remédio para cuidar daquela doença. Doença vai atrás do remédio. E pode ser diferente, né? Não, pode sem ser dúvida. E deveria ser diferente. Sem dúvida. É porque a gente vive num mundo que favorece muito o adoecimento, o padecimento, né? Olha a quantidade de remédio, olha a quantidade de farmácia. Não estou falando que a gente não vai precisar.
Mas se a gente tirar o olhar da doença e colocar na saúde, a chance da gente adoecer e precisar do remédio, cai muito o percentual de chance. Certeza. Né? Então, essa medicina que nós estamos fazendo hoje, que é a medicina integrativa, ela é preventiva. Medicina integrativa. Integrativa, né? Porque você vê o indivíduo como um todo. Você não vê em partes, mas você vê o indivíduo como um todo. O médico, ele para de ser especialista e volta a ser médico, porque ele volta a ver o paciente de uma forma integral. Olha que interessante o que o senhor está integral. falando. Olha que tema interessante isso. E hoje, assim, o sistema foi feito muito para a pessoa adoecer. Então, quando ela começa a entender que se ela cuidar da sua saúde, cuidar da sua atividade física, ter uma nutrição inteligente, então ela começa a se afastar da doença. Esse corpo começa a se tornar impróprio para a doença desenvolver. Então, este que é o princípio da medicina integrativa. Dr. Robson, quais seriam os passos principais para começar a pensar com carinho em desacelerar o envelhecimento? O que seriam os itens primordiais para começar esse processo? A pessoa entender, né? Entender que ela precisa ter uma gestão do estresse. Hoje em dia o estresse é a doença do momento, né? Hoje as pessoas, assim, elas querem tudo para ontem. Verdade. Né? A gente está indo uma forma, assim, de uma correria muito grande. Então, a primeira coisa é a gestão do estresse. Segunda coisa, a pessoa entender que ela precisa de ser a condutora da saúde dela, principalmente na dieta. Às vezes a gente fica terceirizando a nossa dieta, né? Eu tenho um caso muito interessante de um líder aqui em Belo Horizonte, que eu fiquei 2 anos com ele tentando ver se eu levava ele para a medicina integrativa e tentando abrir os olhos dele para essa questão da dieta, da atividade física. Alertando ele, né? Alertando. Só que ele nunca aceitou. E aí, o que aconteceu? Não dava muito atenção, né? Não dava atenção. E ele começou a ter um problema muito sério no fígado, né? A ferritina dele subiu muito. Aí ele foi numa hematologista. O hematologista falou com ele, olha, daqui eu vou fazer uma punção em você, daqui a 2 anos você vai voltar para cuidar do seu câncer hepático. Então, quando a hematologista falou isso com ele, ele despertou para aquela medicina que eu já estava falando com ele. Então, a primeira coisa que ele fez foi ele assumir a dieta dele, ele aprendeu a cozinhar. Então, sendo um líder, uma pessoa tão ocupada... Esse termo que a pessoa usou chamou a atenção dele, né? Daqui 2 anos você volta e você vai estar com câncer. Com câncer, porque... Assustou a pessoa, né? Porque o nível da ferritina dele, da lesão hepática, estava muito avançada. Então, aquilo despertou ele, que ele percebeu que ele estava diante da doença. Aí, a primeira coisa que ele fez foi ir para a academia, se matriculou, e ele aprendeu a cozinhar. Então, hoje ele assumiu Olha que interessante. Sendo uma pessoa tão ocupada, né? Agora ele passou a cuidar da saúde. Porque chega num momento, Luzi, que hoje a gente vai cuidar da nossa saúde ou da doença. Verdade, né? É verdade. Então, assim, cuidar da saúde significa a pessoa mudar comportamento. E a parte mais difícil no tratamento é mudar comportamento de adulto. O adulto, normalmente, ele só muda de comportamento quando ele está diante do perigo. Verdade. Né? Infelizmente. Então, esse líder, ele fez isso e com isso ele teve uma melhora muito grande. Agora, que interessante. Vamos analisar aqui. Ele começou, ele mesmo, elaborar os pratos dele. Ele começou a cozinhar. Só dele ir para o fogão fazer comida, ele está desestressando. Com certeza. Olha, ajuda na alimentação e no estresse. Ali se tornou para ele um lazer, né? Fazer comida, elaborar o prato dele, o cardápio dele. E com isso, o percentual de gordura visceral dele caiu muito. A ferritina despencou. Ele ganhou 7 quilos de massa magra e hoje ele é outra pessoa. Então, hoje ele é um divulgador da medicina integrativa, sabe? Ele indica muitos pacientes para a gente ir na clínica. Raquel, é importante e é tranquilo. A gente consegue, com uma certa tranquilidade, virar a chave aí da alimentação? Quem tem hábitos não muito saudáveis. É fácil virar essa chave? Com certeza, Lu. Eu, assim, costumo dizer que como eu falei, né, aquele dia, eu não sou uma nutricionista que gosta de dieta, eu gosto muito de educação nutricional. Eu acho que à medida que você aprende o que você deve, o que você não deve, você mesmo monta o seu cardápio. Então, se você está viajando, se você está em qualquer ambiente, você sabe o que você pode, o que você não pode comer. Aliás, a maior parte das pessoas sabe o que pode e o que não pode. É verdade, a gente sabe. Então,
Então, mas sabe. infelizmente, a gente utiliza a nossa língua como principal balizador e não deveria ser. Na verdade, a gente sabe que o que precisa ser nutrido e alimentado são as nossas células. E uma célula bem nutrida, ela precisa realmente de nutrientes importantes. Então, assim, ali para formar os hormônios, para nos ajudar até a liberar uma série de toxinas do nosso organismo. Mas a gente vai naquilo que é mais gostoso, no que é muito doce, naquilo que dá mais prazer. Isso não deveria ser assim. Você falou uma coisa que infelizmente procede, vai na língua, no paladar. Exatamente. E Chocolate é muito melhor do que alface, né? Eu tenho um caso interessante sobre isso. O nosso filho... A cara da pessoa ali, chocolate melhor do que alface. Entendi. O Gabriel, nosso filho, ele está no 6º período de medicina e ele estava no ambulatório de pediatria. E ele foi atender uma criança de 5 anos, olha só, Lu, 5 anos. E essa criança, assim, ele perguntou qual que era a rotina dela. Então, ele comia de manhã 10 biscoitos recheados, na hora do almoço, muita batata frita, muita... À noite, ele ficava ansioso, porque a avó trabalhava num desses fast food, levava para ele hambúrguer todos os dias. Então, o sonho dele era crescer para trabalhar também no fast food, para poder consumir todos os dias. Isso, gente. E uma criança obesa. E aí, o meu filho perguntou para ele, mas você não come uma saladinha, um alface, uma arruga? Ele falou, não, isso aí eu tenho nojo. Ou seja, o que ele aprendeu... Isso aí é até nojento. Isso eu tenho nojo. Eu quero chocolate, batata frita. E foi tão interessante que ele virou para a mãe e falou assim, olha, mas você é culpada, porque o biscoito recheado não vem para casa sozinho, você vai lá, você compra. Aí ela falou, não, mas eu compro porque se eu não comprar, ele não come outra coisa. Então, nós, como mães, como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande do que a gente tem colocado na nossa despensa. Então, assim, o nosso filho, ele vai ingerir aquilo que a gente levou para casa, porque ele não tem ainda maturidade para entender. Então, por isso que eu gosto muito daquele... o que está ali mais fácil, aos olhos ali, que você colocou no armário. Eu gosto muito daquele versículo que conhecereis a verdade vos libertará, porque em todas as áreas, à medida que você conhece o que é bom para você, você mesmo vai ficar liberto das informações erradas. Né? Verdade. Mandinha, temos perguntas para os nossos convidados? Nós temos perguntas, tem um pessoal que está assistindo a gente, que está curtindo. Vamos mandar um abraço para o pessoal do Facebook que está assistindo a gente lá. Olha, a Maria Marilde Branco, Regina Gaspar, Ana Leite, Lídia Moreira da Silva, Giliardi Marinho, todo mundo ligadinho. Compartilha com todo mundo, acompanha até o final, que tem muita coisa por vir ainda. E aí a gente tem uma pergunta aqui, a pergunta que chegou pra gente é da Maria Clara. Ela falou, oi, boa noite. A alimentação é responsável por quantos % na saúde de uma pessoa? É muito, né? É muito. Como eu falei aqui, a alimentação, a pessoa não consegue ter saúde sem uma alimentação saudável e sem atividade física, né? Toda doença... Isso tem que estar associado, então, para ajudar, né? O homem foi feito para caçar, para correr, para se exercitar. Ele começou a ficar sedentário, começa o processo de adoecimento e padecimento. Então, os estudos mostram que toda doença tem um fundo nutricional. Olha só. O que acontece? Olha o corpo isso. precisa de fazer um neurotransmissor, precisa de fazer um hormônio. Nós não damos para ele, né, que vem através da dieta, não existe outro meio de ter aqueles nutrientes. Então, ele entra num processo de adoecimento. Aí você vai num médico da medicina tradicional, como eu fui muitos anos, né? Vai lá e passa um remédio. Você só acaba com o sintoma, mas você não resolve o problema. Então, é muito importante saber que a dieta... Olha essa observação que o senhor fez. Olha que importante isso. Você que está em casa nos assistindo, olha essa observação. A medicina tradicional dá o diagnóstico da doença e te encaminha para a farmácia. Olha o que o senhor falou aí, a importância disso. Então, a dieta, ela é Não é só fundamental. saber da doença e tomar o remédio. É tratar, é buscar alternativas É ir na origem do saudáveis. problema. E na origem do... Olha que interessante isso que o senhor está falando. Então, o que a gente está se alimentando de hoje? Né? Olha os supermercados, né? Olha o fast food, como a Raquel falou. Então, você vai ser formado daquilo que você se alimenta. Se você se alimenta mal, você vai ter um sistema imunológico ruim. Você vai ter um sistema hormonal baixo, né? Com má produção. Outro dia, Luz, eu faço a parte da modulação hormonal, que a gente olha toda a avaliação hormonal. Eu peguei um rapaz novo, jovem, de 20 anos, com uma testosterona de um senhor de 80 anos. Né? Olha então, hoje, isso. nós estamos envelhecendo precocemente, porque estamos tendo comportamentos ruins.
E um dos comportamentos que estamos tendo é a dieta ruim, né? O que a Raquel falou com muita propriedade, aquela dieta fácil que está no supermercado, no fast food, né? Você realmente se alimenta rápido, mas você alimenta com uma má qualidade. E dizem que na vida a gente gera um boleto ou gera um crédito. Isso aí está gerando um débito. Um déficit, né? É um déficit. Você vê mesmo. como que essas doenças estão aumentando, o autismo, Alzheimer, Parkinson, câncer. O que mudou não foi o gene, o que mudou verdade, foi né, comportamento. gente? Como a gente ouve falar muito mais hoje dessas doenças. Sim. A gente tem um caso muito interessante, né, Robson, no consultório. Uma paciente que ela teve, o filho dela com 9, 10 anos foi diagnosticado com câncer. E um câncer ósseo, em torno de 9 anos. Nossa. E assim, esse câncer surgiu após uma separação, então ela acha que tem muito a ver com a parte emocional, porque a gente sabe que o câncer é uma doença que tem também na sua origem a parte emocionais, assim. né? E aí esse menino ele ficou totalmente desenganado, já estava assim, internado, já peso muito baixo, e pediram para ela procurar uma nutricionista. E na hora ela ficou indignada, ela falou, mas o que uma nutricionista pode fazer pelo meu filho? Vai ajudar numa hora dessa, né? Vai ajudar, ele está internado e tudo. E ela foi assim mesmo. E a nutricionista começou a falar, olha, você vai fazer esse suco verde com esses ingredientes, você vai dar para ele todos os dias, de manhã, de tarde. E o hospital não deixava ela entrar. Então, eu brinco que mãe é engraçado, mas mãe faz de tudo, né? Mãe é formada em todas as áreas, com doutorado, tem mestrado, doutorado, sabe todas tudo. as E áreas. ela foi lá, refez direitinho o que a nutricionista falou, entrou no hospital escondido e esse menino, depois de uma semana, ele teve alta, começou a reagir só por conta dos nutrientes que ele estava ingerindo através do suco verde. Então, assim, mostrando o poder da alimentação. Então, assim, a gente muitas vezes não dá crédito, a gente dá muito mais crédito ao remédio. Então, assim, às vezes o paciente chega no consultório, ele fica triste quando ele não sai com uma prescrição de remédio. É verdade. Entendeu? Infelizmente, Raquel. Mas a gente sabe que ele acharia muito mais a solução dos seus problemas se ele desembalasse menos e descascasse mais, que é a nossa máxima que a gente tem. Olha que interessante. Isso, né? Repete isso aí, como é que é a história? Que a gente deve desembalar menos e descascar mais. Menos supermercado, mais sacolão. Olha que maravilha essa observação. É verdade. Existe uma frase muito legal que fala que o sacolão é a farmácia de Deus. Então, por que a gente não dá crédito, né? Na verdade, gente, vou ter que trazer mais umas 2, 3 vezes aqui nesse programa a Raquel vai ficar aqui do meu ladinho batendo papo dando essas dicas. Sim. Olha que interessante as dicas que ela está numa forma de brincadeira, mas informações sérias, importantes que ela está passando. É verdade, a gente tem que entender esse processo. É um processo. A minha formação em administração, né, a maior parte da minha vida eu fui administradora hospitalar, sempre na área de gestão. Então, o hospital foi sempre o seu habitat natural. Você sabe o que acontece ali dentro, né? E foi um dos motivos que me levou para o curso de nutrição, porque, na verdade, eu trabalhei muito tempo com hemodiálise. E, assim, vendo esses pacientes na cadeira de diálise, 80% praticamente, Luz, era porque diabético, era hipertenso, ou seja, tinha uma base nutricional, como o Robson falou. E essas doenças poderiam ter sido evitadas poderiam ter passado menos tempo ali. Então, assim, a gente precisa entender isso, ser o piloto da nossa saúde. E levar a sério realmente a questão alimentar, né? Hoje a diabetes é uma epidemia. Tem quantos diagnósticos? 500 diagnósticos por dia do diabetes. Diabetes é uma epidemia, né? Dificilmente, Luz, na minha agenda lá de trabalho, eu não faço um diagnóstico de diabetes. Todo dia. Que coisa, gente. Isso por quê? Né? A gente repetindo aqui, sedentarismo e uma dieta irregular. E a nossa dieta ocidental é muito baseada em carboidrato simples, né? Muito pão, é a massa, é a pizza. Então, assim, o que acontece? Vai chegando uma hora que o nosso pâncreas, ele não aguenta essa produção toda de insulina para tirar essa glicose do sangue e levar para a célula. E aí começa, então, essa situação. Aparecer as doenças. Aparecer as doenças. E a glicose alta no sangue, Luz, ela é muito agressiva. O diabetes é uma doença do cardiologista, porque lesa muitas artérias, né? É o cérebro, é o coração, os rins. Então, a gente tem que entender essa questão dessa ingestão inadequada de carboidrato, porque ele é muito fácil, né, de ser consumido. A dieta saudável é trabalhosa. Dá trabalho. A Raquel fica brincando comigo, porque o meu café da manhã é muito trabalhoso. Então, quase todo dia ela me puxa a orelha. Esse café da manhã seu é muito trabalhoso. Dá muito trabalho. Mas a gente vê o resultado. Saudável, charmoso, magro. E eu não estou precisando de dinheiro emprestado, não. Você quer saber do meu café da manhã? Quero.
Então, o Robson come 3 ovos caipira, come meio abacate. Qual a particularidade? Tem que ser caipira ainda. Ô, Jesus! E orgânico, isso é muito importante, a gente falar sobre a importância dos alimentos orgânicos, porque hoje a gente faz um diagnóstico lá na clínica e a quantidade de pacientes com metais tóxicos no seu organismo que vem através, né, das verduras que estão aí. A gente sabe que os defensivos agrícolas estão assim, no Brasil principalmente, é um absurdo. Um absurdo. E aí não adianta você comer um prato de salada, você que lá está todo contaminado. Então a gente precisa entender que é importante também o orgânico, é importante tentar encontrar esses alimentos orgânicos? Sim, muito importante, muito importante. E aí o paciente, muitas vezes, ele está num processo de doença e se ele continua fazendo essa ingestão inadequada, a doença vai só proliferar. Então, só concluindo o seu café da manhã. E aí ele toma, então, um suco verde. Nós tomamos, né, o suco verde com a couve orgânica, com tudo. E quando faz uso de pão, um pão sem glúten, que é muito importante você adotar hábitos de você se alimentar com alimentos que não são inflamatórios para o seu organismo. E a gente sabe que hoje o glúten, o leite são fontes de inflamatórios. Mandinha, você está me olhando aí, assim, com o olhinho assim, comprido, que tá cheio de perguntas, né? Já sabia, Fica à vontade, né? Passa as perguntas aí. Ó, vamos lá, o pessoal tá mandando as perguntas pra gente aqui. Eu tenho várias. Vou começar do começo, não tá? Não pode abusar dos convidados, não. Uma só ou duas, tá? Vamos lá. A Mari Viegas, aqui de BH, ela mandou pra gente assim, a dieta low carb é saudável? E aí eu vou já emendar com uma outra pergunta pra gente aproveitar o tempo que aí a Lu, vou fazendo de duas em duas. A gente tem uma outra pergunta aqui da Geisilane que fala assim, boa tarde, que assunto excelente. Será que labirintite tem algum fundo nutricional? Então a gente vai falar de labirintite e de dieta low carb. Tá. Quer falar de labirintite primeiro? Ok. Bom, a labirintite, a principal causa é o estresse emocional, né? Hoje em dia as pessoas estão com sobrecarga de preocupações, o ativismo intenso. Então, a labirintite, na maioria dos casos, é uma forma que o organismo encontra de poder sinalizar que ela está num processo de ansiedade muito grande, né? E isso é o motivo principal. Sim. Mas é importante depois ela ir no médico, poder avaliar melhor, né? Mas o estresse pode desencadear. Mas o estresse pode desencadear, né? Agora, sabendo que uma pessoa estressada, ela não se alimenta de forma adequada, então vira um circo vicioso. Que vai Verdade. Né? Bom, respondendo então para a questão da dieta low carb. Como a gente falou anteriormente, a nossa dieta é muito rica em carboidrato. Então, assim, eu tenho o hábito de prescrever para alguns pacientes que baixem um pouquinho essa dose de carboidrato. Por isso que é low carb, né? Então, baixe o carboidrato. Então, quando você se baseia numa dieta mais rica em gorduras do bem, né? Numa proteína de boa qualidade, então, com certeza, você vai estressar menos esse órgão vital aí, que é o pâncreas, na produção da insulina, e você vai ter um perfil, sim, vai perder peso, você vai ter um perfil de composição de nutrientes melhor, de macronutrientes melhor. Olha como que a alimentação é fator primordial até para você perder peso, ficar saudável. Interfere em tudo, né, Raquel? E o cabelo, unha, aparência, pele, tudo, né, alimentação. E o que eu falo muito para os pacientes? Perder peso não é uma questão de estética. Na verdade, a célula de gordura é uma célula inflamada. E a origem de todas as doenças está na inflamação. Então, quando você começa a reduzir processos inflamatórios no seu organismo, você já está conseguindo se prevenir de várias doenças. Então, isso é muito importante. A gente tem esse entendimento, porque as pessoas hoje estão muito preocupadas com estética. Então, a gente vê cirurgias de todos os tipos, né, voltados para a estética. Mas a grande preocupação nossa tem que estar na saúde, que é o nosso maior bem. A gente trabalha muito com emagrecimento, sabe, Luz? Então, a nossa objetivo, o que a gente fala para os pacientes é o seguinte, que a gente busca saúde. O médico, a função do médico é trazer saúde. Que o emagrecimento vai ser um efeito colateral do tratamento. Uma consequência. Entendeu? Do tratamento. Então, porque as pessoas chegam querendo resultado, né? Principalmente emagrecer, ficar mais bonito. Mas quando você melhora a nutrição, é como uma planta seca. Você começa, né, a nutrir, vai ficar bonita, ela rejuvenesce, é a mesma coisa no nosso corpo. O que eu estou achando interessante, doutor Robson, é a sua preocupação. Você deixa isso claro em todo sentido. Você é um estudioso, está sempre estudando, querendo conhecer mais, entender mais da sua área e o que você predispôs a fazer. O que eu estou achando interessante é que você tem uma preocupação com a saúde mesmo. Literalmente, saúde. A Raquel até completou aqui. Não é só a questão estética hoje. A gente preocupa com a estética, mas tem a questão da saúde. Essa é a primordial, né?
Eu acho que é isso mesmo, né? Sabe por quê, Luz? O que eu falo com as pessoas, elas podem ter dinheiro, né? Podem ser inteligentes, mas se não tiver saúde, o que você faz? Que sem vale? saúde? O que você vai, né? Então, assim, eu e a Raquel, a gente tem um compromisso da gente cuidar da saúde. Eu percebi porque mais de isso, 20 anos, Vocês têm um Luz, compromisso muito importante com a questão da saúde. porque por 20 anos eu cuidei de doença, sabe? Então, quando eu me abri para isso, que foi até engraçado, assim, eu fiz 3 residências médicas, e a Raquel sempre falava comigo, falava assim, você precisa se abrir, né? Você precisa de ver outras coisas. Mas eu tinha muito medo, Luz, do meu nome estar associado às coisas que não fossem sérias, né? E aí a Raquel falava Mas comigo. um profissional sério, comprometido, de caráter, de valores cristãos, tem essa preocupação, tá certo. Você teve essa preocupação. E porque essas coisas a gente não aprende na faculdade, né? E quando foi um dia eu resolvi me abrir para isso, né? E eu comecei a colocar em prática aquilo que eu comecei a aprender na minha pós-graduação. Hoje eu estou na minha 4ª pós-graduação. Então, assim, isso mudou minha vida. Eu comecei a aplicar primeiro na minha vida, né? Eu tinha muita herpes, eu ficava aborrecido, chateado, minha boca arrebentava toda, né? Olha. Todo mês eu tinha que fechar minha agenda, porque eu adoecia, assim, porque a vida é muito estressante. Imunológico né? enfraquecido, Sistema imunológico enfraquecido. Mas eu não sabia me alimentar, mesmo sendo médico. Doutor Robson, tem quanto tempo essa virada de chave? Foi em 2015 que eu... 6 anos. 6 anos. Então eu comecei a aplicar primeiro na minha vida. Então eu comecei a ver os benefícios dessa medicina na minha vida. Eu comecei a ter mais energia, disposição. Na época eu comecei a entrar num quadro de depressão, né, Raquel? E então a herpes eu nunca mais tive. Quer dizer, nesse período todo eu nunca mais adoeci. Olha. Então eu vi primeiro o resultado na minha diferença? vida, sabe? Porque eu falo com a Raquel, a gente nunca deve propor para as pessoas aquilo que não experimentou na vida, né? Então eu comecei a aplicar na minha vida, depois comecei a aplicar na vida da minha família, na vida dos pacientes mais próximos, e graças a Deus a gente está tendo um retorno maravilhoso dessa Graças a Deus e essa mulher maravilhosa, Não, ajudadora. Olha aí, olha que mulher maravilhosa. E eu briguei muito com ela na época, porque ela ficava insistindo comigo, né? É porque, na verdade, eu sempre percebi... Não levou em conta a sabedoria das mulheres. Eu tinha um feeling que não era só isso. Medicina não era só entrar num consultório e sair dali com uma prescrição. Eu tinha algo que na minha cabeça que tinha que ter algo a mais. E assim, eu comecei a buscar e falava, Robson, você tem que sair dessa, você tem que né, não pode, né, tanto remédio, tem alguma coisa de errada nisso aí. E foi então que ele aceitou esse desafio. E hoje já tem na 4ª pós relacionada à medicina integrativa. Medicina integrativa. Né? Então, depois que você começa a estudar também por esse caminho, você não volta mais, não. Não quer saber de doença, quer saber só de saúde. Não para, a gente está tendo cada resultado maravilhoso, sabe? A gente poderia passar aqui horas contando os cases de consultório. Não, eu vou ter que trazer você de novo, isso aí é fato, já não tem jeito. Nós temos um caso maravilhoso que eu apresentei na reunião de pastores do ano passado, né? Uma mãe que levou uma menina lá de 15 anos, a menina 15 anos doente, ela tinha uma lesão na boca, no corpo todo, eu pedi para fotografar ela toda, sabe? E a mãe chorando, falou assim, olha, essa menina não tem mais jeito, eu já passei por vários médicos aqui em Belo Horizonte, dermatologista, usou corticoide, pomada, e eu fui em cima da dieta, Lúcia. A dieta tem um poder que a gente não tem ideia. Verdade, a gente subestima, eu mudei a dieta né? dessa menina. Depois eu viajei, depois de uns 15 dias, quando eu voltei a atender, eu vi uma senhora que estava na recepção vindo a um encontro chorando. Ela dizia para mim assim, gratidão, gratidão, gratidão. Olha, gente. Foi quando eu falei assim, essa mulher dela está bem doida. Quando ela puxou a menina dela, limpa, sem nada no corpo, né? A alimentação. Na dieta. Mudamos a dieta dela. Olha isso, gente. Essas lesões foram embora. A gente tem inúmeros casos em relação Mandinha, perguntas? Temos mais perguntas. E eu queria só fazer um comentário que, assim, a gente se preocupa tanto em cuidar das pessoas que a gente ama, né? A gente se preocupa tanto em proteger nossos filhos, colocar em boas escolas e, às vezes, proteger a pessoa, o nosso marido, a esposa. Você quer cuidar daquela pessoa e quer que ela se vista melhor, quer que ela passe melhor. Mas na hora da alimentação, às vezes até com uma boa intenção, com a intenção de oferecer algo que é mais saboroso, algo que vai agradar o paladar dela, a gente acaba oferecendo uma coisa de baixa qualidade que leva essa pessoa a ter uma doença no futuro, né? Então, assim, a gente tem um caso, né, Lu, que o médico falou com a pessoa, falou, olha, a culpa é sua do seu marido estar dessa forma, porque você está fazendo para ele comida que ele não deveria comer durante todos esses anos. Verdade. E a gente vai fazendo isso antes de... A gente fala assim, não, vamos parar de comer sal quando tiver pressão alta.
Não, né? A gente claro que não. Evita antes de ter a pressão alta, né? Exatamente, exatamente. E aí a pergunta que a gente tem até é semelhante a isso. A Adriana Valéria, ela fala assim, boa noite, eu sou da cidade de João Pessoa e queria saber o que eu posso fazer para baixar o colesterol. Bom, primeiro ter uma dieta saudável, né? Outra coisa, fazer uma atividade física regular. E seria bom procurar um médico, né, para poder avaliar melhor, porque você tem um colesterol total e tem as frações. Tem o colesterol ruim e o colesterol bom. Então, você tem que fazer uma avaliação do perfil lipídico da pessoa para, então, fazer uma proposta de tratamento. E eu queria só complementar que as pessoas nos procuram muito por causa dessa questão do colesterol alto. E eu gosto muito de dar um exemplo, que eu acho que fica claro esse exemplo, que é o seguinte, a questão do colesterol alto, existem vários livros falando sobre o mito do colesterol, inclusive, né? É uma analogia simples, é como se uma casa estivesse pegando fogo, o bombeiro chegou lá para apagar, que no caso é o colesterol, ele chegou lá porque tinha um problema, então ele não chegou porque não tinha um problema. Então, normalmente, a pessoa que ela tem um colesterol alto é porque existe uma inflamação ali. E ele vai lá tentar fazer alguma coisa. E a polícia chega lá e prende o bombeiro. Ou seja, ele vai para o médico passa a estatina que vai despencar esse colesterol. Mas o que causou? Por que ele estava ali, naquele vaso, entendeu? Então, assim, a gente tem que mudar a nossa percepção. Não adianta ficar tratando só a consequência. Só o sintoma, eu tenho né? que ir lá e tratar a base, porque daqui a pouco ele está com outra doença, aí já é em outro local. Então, a gente tem que entender o seguinte, que tudo, a gente tem repetido isso, mas toda doença tem uma base na inflamação. Então, o que está fazendo com que essa artéria tenha uma lesão, que o colesterol está lá, está tampando? Raquel, tem alguns alimentos são mais propícios a essas inflamações? Ah, sim, a gente são mais tem propícios, que a gente, pelo menos, pode começar a pensar em evitá-los? Sim, a gente acha que o colesterol alto tem a ver com as gorduras, não é verdade? Exatamente. Por isso que eu te perguntei, que a gente associa imediatamente a gordura. A gordura. E a gente já tem entendido, né, Robson, que tem toda uma base do carboidrato simples, né, com uma alimentação muito inflamatória, com muito glúten, que vem lesando isso tudo aí. Então, a gente sabe que o glúten, ele é um alimento desenvolvido pelo homem, na verdade, a indústria alimentícia precisou fazer isso. Mudou o trigo, né? O pão que a gente come hoje não é o pão da época de Jesus, é um pão totalmente ali modificado. E esse glúten são macromoléculas, então na hora que a gente vai fazer uma ingestão e passa pela barreira intestinal, ele rompe, causando realmente uma peneira no intestino. Então toda vez que ele cai ali na nossa corrente sanguínea, uma macromolécula, automaticamente a gente ativa o sistema de defesa, que vem achando que é algo estranho ao nosso corpo. Por isso do tamanho percentual dessas doenças, autoimune acontecendo o tempo todo. Então, assim, existe toda uma base nesses alimentos que são inflamatórios. Se a gente começa a retirar o alimento inflamatório, como as moléculas grandes do leite, que é a caseína, né? E aí a gente começa a perceber melhoras absurdas. Então, assim, como eu falei, por isso... Cita alguns exemplos, Raquel. Olha, eu vou citar na minha filha. A pensar em evitar. Por isso que eu gosto dessa questão da educação nutricional, da mudança através da educação. E hoje a internet está aí com um mundo de informação. Verdade. Tem que procurar um profissional qualificado, mas tem muita informação de boa qualidade que você pode ter acesso. Eu, no meu período de ignorância, eu criei meus filhos com Toddy, com leite, E assim, minha filha era cheia, né, de urticária, ela tinha lesão na pele. Rinite alérgica. Então, assim, muita rinite. E a gente, assim, eu não sabia que isso causava tanto malefício. E assim, à medida que a gente foi tirando da nossa casa, e a gente foi percebendo assim, a melhora das rinite, as urticárias cessaram. Então, assim, existe uma mudança que a gente de chave. Não é que você nunca mais vai poder comer, eu falo para o paciente, às vezes a pessoa fica desanimada, então quer dizer que nunca mais eu posso comer uma pizza, nunca mais. Não, faz 80% certinho, entendeu? Que você... E se dá o luxo de sair. Às vezes você está viajando, não é isso, não é a exceção que vai te prejudicar, é a sua regra, é todo dia se alimentando inadequadamente. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. Você fez uma observação interessante. Tenta, pelo menos, ali 80% dessa alimentação ser saudável, correta, que você pode se dar o luxo de sair 10%, 15%. O seu organismo, ele mesmo rejeita. Quando você está numa dieta saudável, quando você mesmo sai, você começa a perceber o seu intestino irritado, acúmulo de gás, o abdômen distendido, aí você mesmo começa a entender. Comum, né? Olha, isso foi o que eu comi. Verdade. Lá no nosso consultório, a gente recebe muitas queixas, né, pacientes com queixa de enxaqueca.
Uma coisa que e já rodou vários médicos em Belo Horizonte, não resolveu. A gente vai em cima da dieta, o resultado da alimentação é maravilhoso o resultado. Quer ver um exemplo assim muito interessante que é a questão da fertilidade, né? Muitas mulheres não conseguem engravidar e gastam assim fortunas de dinheiro. Raquel, você está me dizendo que interfere nisso também? Com certeza. Mesmo? Tem um caso recente agora de uma... Pena que eu não posso ter filho mais, gente. Eu ia querer entender tudo isso de alimentação. Olha, a gente recebeu no consultório agora um casal, muito bacana o caso deles. Eles moram nos Estados Unidos. E ela contando pra gente que a dificuldade de engravidar, e eles resolveram por conta própria, sem procurar nenhum médico. Eles passaram 30 dias com uma dieta extremamente detox, só com alimentação orgânica, tiraram todos os inflamatórios. Após esses 30 dias, o que aconteceu? Ela engravidou? Engravidou. O neném já nasceu, tá aí. E assim... Gente, presta atenção, que a nutricionista tá falando aqui, que tem gente aqui que tava querendo engravidar. Eu tenho uma pessoa aqui que tá querendo engravidar, mas tá pensando meu marido em abrir... Não tá querendo abrir exceção aí pro chocolate, pro pão, pro arroz. Não vai ter Interfere, jeito. viu, Mandinha? Não vai ter jeito, né, viu, Lu? Mandinha? Não vai ter Mais jeito. perguntas aí? Eu tenho uma perguntinha aqui. Chegou pra gente uma pergunta que é o seguinte. A gordura animal, bacon, picanha, por exemplo, é realmente a grande vilã? Quer falar, nutricionista? Eu acho que tudo tem que ter, eu acho que é o equilíbrio. Então, assim, a gente tem que De fugir... novo, o equilíbrio, né, Raquel? O equilíbrio. Eu sou de uma opinião que a gente tem que fugir desses processados, ultraprocessados, entendeu? Então, assim, o bacon, o presunto, todos esses alimentos embutidos, eles vão ter uma concentração muito grande, principalmente de conservante. Então, a gente tem que ir para uma alimentação mais natural possível. Então, assim, na minha opinião, e a carne vermelha com moderação. Eu acho que a gente tem que ter uma moderação, um equilíbrio. Ô, gente, vocês acreditam que esse bate-papo delicioso aqui tá chegando finalmente? Meu Deus! Mas nós nem entramos no envelhecimento ainda. Nem falando do assunto. Olha, eu vou ser obrigada a trazer vocês de novo. Vai ser um aqui. prazer voltar aqui. Tá tão gostoso o bate-papo que a gente nem foi à fonte ainda do envelhecimento. Pois é. Doutor Robson, só pra gente finalizar, porque a gente tem um horário preciso, nós estamos ao vivo, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente, de um tópico para começar. Nós aí leigos, quem está em casa, eu, a Mandinha, que somos leigas, nós não fomos no consultório do Dr. Robson ainda. Queria que o senhor deixasse aqui agora uma dica para a gente começar a amadurecer a questão de retroceder um pouquinho na questão do envelhecimento. Tá. Fazer ele de forma mais saudável. Isso. Em poucas palavras. Olha, realmente é um tema muito pertinente porque a população mundial, a população brasileira está envelhecendo, né? E todo mundo quer envelhecer de forma saudável. Então, o nosso lema é morrer jovem o mais tarde possível. E tudo aquilo que a gente abordou aqui faz parte do envelhecimento saudável. Então, se você quer envelhecer de forma saudável, você tem que começar agora. Como? Gestão do estresse. Tendo um sono de qualidade, a pessoa que não dorme, ela envelhece rápido, porque é lá que são fabricados os hormônios, aquelas células velhas são jogadas para fora, existe uma renovação das células novas, né? Outra coisa, a dieta é fundamental, você evitar esses sacolões tradicionais e ir para o orgânico, porque esses sacolões tradicionais têm muitos metais pesados, e esses metais agridem muito o nosso corpo. A Raquel disse que a gente faz um exame na clínica, que a gente avalia os metais pesados, quase 100% das pessoas estão com metais pesados. E só o fato de você limpar, essa máquina começa a melhorar, né? E ela começa a ter mais saúde. Então, atividade física é fundamental. A pessoa vai ter saúde, duas coisas, uma dieta saudável e atividade física. Né? Nós tivemos com a senhora agora, de 71 anos, né, Raquel? Isso. Que há 40 anos ela faz atividade física. Você precisa de ver a vitalidade, a energia, a disposição dessa paciente. Doutor Robson, como é que o pessoal de casa que está aí aguçado para ter mais informação, porque esse tema é muito interessante, muito importante, todo mundo quer entender mais, como é que eles encontram o Dr. Robson e a nossa querida nutricionista Raquel? Então, o pessoal de casa, onde é que encontra vocês? Pode estar buscando a gente através das redes sociais, então o nosso Instagram é Dr. Robson e Raquel Mendes, lá tem o nosso contato, tem as informações, tem vários testemunhos, várias dicas, vários depoimentos ali.
Pode agendar com a gente, vai ser um prazer. No dia 2 de setembro, quinta-feira, a gente vai fazer uma aula ao vivo sobre esse tema, que é desacelerando o envelhecimento. Então, nós vamos entrar mais a fundo, né? E dar algumas dicas práticas. Então, a gente espera você. 100% online, 100% gratuita. Excelente. Pessoal, olha que aula maravilhosa que nós tivemos aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, por estarem acompanhando o nosso programa. Se o Senhor, na sua infinita bondade, nos permitir, estaremos novamente, segunda-feira, às 18 horas, ao vivo, no YouTube da Rede Super. E quarta-feira, 9h30 da noite, na Rede Super de televisão. Fiquem com Deus e até a próxima.